O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza? Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o 24º domingo do tempo comum. Nossa arquidiocese assumiu um compromisso todos os anos, no mês de setembro, no 2º domingo do mês, celebrar o dízimo, para que nós tenhamos a compreensão, o entendimento do que é o dízimo. O dízimo, vocês ouviram na primeira leitura, né? É uma experiência, é um dom de Deus, é uma graça, e ao mesmo tempo é uma ordem, não é? Se vocês olharem desde o princípio, 2 irmãos chamados Caim e Abel, eles davam dos seus produtos, da sua produção a Deus. Um deles deu a primícia. Primícias são os primeiros frutos. O outro deu do que estava sobrando. Dízimo é dar a primícia a Deus. Dízimo não é dar do que sobra. Ah, sobrou esse daqui, então eu vou dar para Deus. Não, dízimo é a primeira parte, é a primícia. Ou seja, todos vocês aqui têm algum tipo de ganho. Cada um de vocês tem algum tipo de entrada. Então, todos nós que recebemos de Deus 100%, com o seu trabalho, com certeza, mas não esqueça que toda a criação é de Deus.
tudo é de Deus. E tudo que nós usufruímos no mundo vem de Deus. Recebemos 100% e nos cabe devolver uma parte desse 100%. 1/10, dízimo. Diz a segunda leitura que nós devemos dar conforme o nosso coração. Se o seu coração é generoso, você devolve com generosidade. Se o seu coração não é tão generoso, você devolve menos. Mas é importante que tenhamos esta compreensão do dízimo. Dízimo não é oferta. Dízimo não é doação. Dízimo não é pagamento. Dízimo é a parte de Deus. Por que o dízimo? Primeiro, é para a nossa própria conversão. Vocês já notaram que nós temos amor ao dinheiro? Muitos têm verdadeira adoração ao dinheiro. Quanto mais nós temos, mais nós queremos, e a gente fala, não tenho, não me sobrou. Sempre quando se trata de valores, nós iniciamos a frase com não, negativa. Não, não posso, não consigo, não foi boa a colheita, não tivemos muito lucro, não foi bem os frangos, a piscicultura não deu muito. E assim nós vamos. Então eu não posso. Alguém pede um dinheiro, não tenho, não consigo. Então nós temos amor ao dinheiro e às vezes até adoração ao dinheiro. Então o dízimo serve também para a nossa conversão, né? Converter-se a Deus, para Deus. Não se tornar avarento, não se tornar ganancioso, ter sensibilidade no coração de ajudar, de contribuir, de devolver, de doar. O dízimo, ele é a prática do Evangelho. O dízimo não é do padre. E digo a vocês, é muito difícil estar aqui na frente falando isso para vocês. Coisa que a gente não precisaria falar, se todos nós tivéssemos consciência disso. Muitos vão dizer assim, esses padres são tudo dinheirista. Por que eles não vão trabalhar? Então, meus irmãos, é difícil estar aqui, falar de dízimo, porque não há compreensão. Então, o dízimo não é do padre, jamais. O dízimo é uma ordem que Deus deu a todos nós, porque é necessário manter o seu templo, primeira coisa. É necessário evangelizar. É necessário socorrer. É necessário fazer missão. É necessário amar os pobres e amar em todas as dimensões. E tantas vezes amar os pobres é dar de comer.
Amar os pobres é vestir, amar os pobres é aquecer. Amar os pobres muitas vezes é dar a eles um pouco de dignidade. Então o dízimo tem todas essas dimensões dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma paróquia, no meio do seu povo. O dízimo também serve para ajudar, socorrer outras comunidades que não têm como sobreviver. Nós temos na nossa diocese diversas paróquias que não sobrevivem, precisam de ajuda para sobreviver. Precisa evangelizar, precisa manter a igreja ali orante, para que o povo não se perca, mas condições financeiras não tem. Precisa ajudar também essas comunidades. Você já pensou nós deixarmos de evangelizar, de botar gente no céu por causa de alguns reais? Que triste isso. Será que a alma custa tão pouco para nós? Uma alma custa tão pouco que nós não podemos socorrer as almas? Quanto custa uma alma para Deus? Só que essa alma precisa do dinheiro, do dízimo. Todo esse sistema, né, que nós hoje temos a nosso favor, né, e podíamos ter mais ainda. Todo esse sistema, ele custa. Nossa paróquia hoje transmite missa diariamente, às vezes 2 por dia. Transmite grupo de oração, transmite live, transmite espiritualidade, grupo de jovens, tudo. Aqui na Nossa Aparecida, na capela, tudo isso tem custo. Custa R$ 2.100 por mês, essas transmissões. Sem contar os voluntários, né, que se colocam à disposição voluntariamente, sem ganhar nada, para fazer esse serviço. Se fosse pagar, custaria mais caro. Então tudo, né, tem um custo. Evangelizar custa. E é para isso que serve o dízimo. Não é para o padre, né? O seminário também precisa ser mantido. E como se mantém o seminário? Com a festa do costelão? Não. A festa do costelão, não sei se dá para manter o seminário 3 meses. E o restante, como que mantém? Então toda paróquia tem a obrigação mensal de enviar um valor à Cúria Diocesana, para que a Cúria Diocesana possa administrar esses valores, enviando aonde precisa, para o seminário, para outros lugares, para a evangelização e tal. A Cúria tem uma contabilidade, tem vários funcionários, precisa manter. Então, parte do dízimo da paróquia também vai para a Cúria Diocesana. A nossa paróquia hoje, ela tem a obrigação de enviar todos os meses à Cúria Diocesana 8 salários mínimos. Então, meus irmãos, é importante que nós sejamos comprometidos com o dízimo. Vamos repetir, né? Faça a experiência. Diz o livro de Malaquias: fazei a experiência e verá se o Senhor não abrirá as comportas do céu
e derramará graças muito além do necessário nas suas vidas. Muito além do necessário. Nós já recebemos muito de Deus, já temos a vida, temos família, temos casa, temos trabalho, temos carro, temos vivência, temos um monte de coisa. Temos uma igreja belíssima, com som, com tudo. Precisamos mais ainda? Eu acredito que não. Mas Deus quer dar mais. Quer retribuir mais ainda. Ele fala, faça a experiência e verá se eu não abro as comportas do céu. A carta de São Tiago vai dizer, Deus ama quem dá com alegria. Porque dar com alegria é o mesmo que ter experimentado o amor de Deus. Quando eu experimento o amor de Deus, eu não consigo ficar sem ser solidário diante das situações. Quando eu recebo o amor de Deus, a conversão, ela entra no meu bolso. Quando eu passo pela conversão, ela mata o escorpião que está dentro do meu bolso, né? E aí eu posso colocar a mão e tirar. Então, meus irmãos, é importante esta consciência, né? O dízimo faz parte também da nossa conversão. Faz parte da nossa entrada no céu também. O dízimo talvez seja a realidade mais difícil de nos converter. E eu digo a vocês que o dízimo, ele nos faz mudar de vida, nos liberta dos pecados capitais, da avareza, da ganância, e nos faz melhores para Deus. Caríssimos irmãos, além de toda esta reflexão, né, que poderia ser mais alongada, mas vamos colocar então um testemunho, né? Testemunho de uma família que é dizimista e que experimentou a graça de Deus através do ser dizimista. Fui convidada pela minha amiga Ivanilda a dar esse testemunho. Alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava de zeladora na Cupacol, indo para o setor fazer uma limpeza, eu e uma amiga de trabalho começamos a conversar sobre religião. Ela me perguntou se eu doava o dízimo, falei que sim, mas não todo mês. 1, 2 vezes por ano e olha lá. Então ela me falou que ela doava todo mês e que a primeira coisa que ela fazia era doar uma quantia do seu salário para o dízimo como forma de agradecimento a Deus por tudo que ela tinha, trabalho, saúde e as bênçãos que ela recebia. Então disse a ela que iria começar a doar um pouquinho todo mês também. Ela me falou, doe de coração a quantia que você achar que pode, e você vai ver que Deus te dará tudo em dobro. Quando chegou o começo do mês, fui receber meu salário, passei na paróquia para doar o dízimo, a secretária entrou no sistema e me falou que havia uns meses de atraso. Então pensei, vou doar uma quantia maior este mês, aí a partir do próximo mês pago uma quantia menor para conseguir ficar em dia com o dízimo. Nisso, passou uma semana e as coisas começaram a dar errado. Minha filha ficou doente, eu e meu esposo levamos ela na pediatra em Cascavel. Chegando lá, o nosso carro estragou, tivemos que deixar o carro lá e passar
a pegar um táxi para poder voltar. O estrago do carro ia uns 3 meses do nosso salário para pagar. Pensei comigo mesma, minha colega tinha falado que se eu doasse o dízimo, Deus me daria em dobro. E agora eu não tenho dinheiro para pagar o conserto do carro. Contei para ela o que tinha acontecido e ela me perguntou se eu tinha doado o dízimo. Falei a ela que eu tinha doado até a mais do que eu podia doar. Ela me disse que aquilo tinha acontecido, era o capeta tentando fazer que nós não doássemos mais o dízimo. Coloquei aquelas palavras na minha cabeça e comecei a refletir. Pensei, vou continuar doando, mesmo que venham as dificuldades. Hoje, eu só tenho de agradecer por todas as bênçãos que recebi. Eu e meu esposo tínhamos muitos projetos para a nossa vida. Projetos difíceis de serem alcançados, mas sempre colocando Deus na frente, superamos nossas dificuldades. Hoje, sou educadora infantil, me realizei e passei no concurso público que eu tanto sonhava. Meu esposo também realizou o sonho dele, que era morar no nosso próprio sítio. Só temos de agradecer a Deus por tudo que temos e pela nossa família. Márcia Aparecida Gambetta de Ré. Uma salva de palmas, então. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso da igreja. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso da igreja. Então, parabéns a todos vocês que são dizimistas, parabéns àqueles que vão se tornar dizimistas. Se você tiver algum testemunho bonito como esse, nos conte, para que nós possamos contar também para as outras pessoas. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.